Ao ser preso por um assassinato que não cometeu, Juan Catalán tenta provar sua inocência usando as imagens de um programa de TV. Hoje vamos falar sobre o documentário Long Shot, disponível na Netflix e dirigido por Jacob LaMendola. Juan Catalán nasceu em Los Angeles em 1978. Em um determinado momento, o seu irmão Mário começou a ir para a vida do crime. Como já é meio comum os irmãos mais novos admirarem ali os irmãos mais velhos, o Juan não era diferente. Então, dentro dessa admiração com o Mário e querendo ser um pouco como ele também começou na vida do crime. Eles praticavam alguns assaltos e o Juan era o motorista. Mas, como nem tudo são flores, dentro de alguns desses assaltos eles acabaram sendo presos. E a experiência na cadeia para o Juan foi um pouco traumática. Ainda bem, ele não gostou muito dessa parada e decidiu que ia sair dessa vida. Já o irmão dele, infelizmente, continuou. Nessa mesma época, a polícia tinha um contato que trabalhava para eles como informante. O nome dela era Marta Puebla. No dia 1º de maio de 2003, a Marta testemunhou numa audiência contra o Mário, o irmão do Juan. No dia 12 de maio de 2003, a Marta estava em casa e, segundo algumas testemunhas, por volta das 22 horas, ela saiu para conversar com dois rapazes. Nesse mesmo horário, algumas testemunhas relatam que tinha um Chevrolet Malibu que ficava rondando a casa dela. Às 22h32, o motorista saiu do carro e atirou na Marta na calçada. Os meses se passaram e no dia 12 de agosto de 2003, o Juan estava indo calmamente trabalhar na loja do pai dele com a sua namorada. Eles estavam no estacionamento da loja quando ele foi abordado pela polícia e preso ali mesmo. Um dos detetives fala que ele está sendo preso pelo assassinato da Marta Puebla. Os detetives se basearam num retrato falado dado por uma testemunha. Esse retrato falado era parecido com o Juan. Eles mostraram uma foto com várias pessoas com aquela descrição e a testemunha reconheceu o Juan. Olá, bem-vindos ao canal Sem Rumo e ao Mesa de Café. Esse quadro onde a gente fala sobre filmes, séries, documentários e aproveita isso como desculpa para te contar histórias inacreditáveis. Hoje a gente vai ouvir um pouquinho mais sobre a história do Juan e assim, é sensacional. Aproveita que você já está aqui, já deixa seu like, se inscreve e no final de tudo comenta o que vocês vão achar dessa história. Então pega o seu café, o seu chá, o seu suco e bora pro vídeo. Com o Juan já preso, ele jura que ele é inocente e lembra de um dos advogados que já tinha defendido o irmão dele. O advogado era o Todd Melnick e ele começa a trabalhar no caso. Com a afirmação convicta do Juan de que ele era inocente, ele e o Todd começam a reconstruir aonde ele estava no dia e na hora em que a Marta foi assassinada, para que eles consigam provar que não tinha sido ele. No dia 12 de maio, era próximo do Dia das Mães, e ele comprou ingressos para ir ver o jogo dos Dodgers. Então, se eles conseguissem provar que ele estava no jogo, provariam a sua inocência. No estádio, o jogo não estava lá aquelas coisas como o Juan esperava. Então, ele comprou alguns cards dos Dodgers que a filhinha dele queria e acabou indo embora mais cedo. O Todd, o advogado do Juan, começa pensando se alguma testemunha consegue identificar o Juan naquele dia, mas ninguém se lembra dele claramente, então ele parte para uma próxima tentativa. O próximo passo foi falar com Sam Fernandes, que era o vice-presidente dos Dodgers. Ele dá acesso a eles a Dodgers Vision, que são tipo algumas câmeras que não são transmitidas para a TV. Essas câmeras são transmitidas apenas para os telões do estádio. O Todd até consegue identificar o Juan lá, só que a qualidade da câmera não era tão boa, então não tinha como identificar 100% de que era o Juan. O Juan então consegue se lembrar que em determinado momento no jogo, algumas escadas onde ele estava tinham sido bloqueadas e que ele viu uma certa movimentação de pessoas descendo e subindo. Parecia que essas pessoas estavam fazendo tipo uns takes para TV, umas tomadas assim de algumas cenas. Então eles vão atrás dessas filmagens e descobrem que quem estava gravando naquele dia era a HBO. Eles entram em contato então com o Tim Gibbons, que é um dos produtores da HBO que estava fazendo a gravação naquele dia, para ter acesso a essas filmagens e ver se alguma dessas câmeras conseguiu pegar o Juan no estádio. A HBO tinha combinado com os Dodgers que queria filmar lá num dia de jogo,
Os Dodgers deram autorização e falaram que tudo bem, mas que eles não poderiam impedir as pessoas de circular normalmente. Eles estavam pedindo que as pessoas esperassem um pouquinho para a cena continuar, e então aglomerou umas pessoas ali, conforme iam terminando os takes, as pessoas iam descendo e subindo, e num desses takes, um dos assistentes ali da produção acabou errando. O Juan tinha se levantado para levar a filhinha dele no banheiro, e quando ele volta, o produtor acreditou que a cena já tinha terminado, mas a cena ainda não tinha terminado, então eles ainda estavam gravando. E ele acaba autorizando o Juan a descer a escada. Por essa sorte do destino e esse erro desse produtor, o Juan acaba sendo pego em uma das filmagens. Com essa gravação, eles conseguiam provar que o Juan estava no estádio. O problema era o horário da gravação. A última cena gravada no estádio era das 21h15, só que o homicídio tinha acontecido apenas às 22h32, ou seja, dava tempo de o Juan ter aparecido nas filmagens, saído do estádio e ainda cometido o assassinato. E cabe lembrar que a promotoria que ia acusar o Juan nunca tinha perdido um caso de acusação por homicídio. Então agora eles tinham que provar que o Juan tinha ficado por tempo suficiente no estádio, que não desse tempo dele ter ido até a casa da Marta. Primeiro, eles pensam na opção do cartão de crédito, que deixaria algum comprovante. Porém, o Juan não pagou nada no cartão. Infelizmente, tudo que ele comprou naquele dia, ele pagou no dinheiro. Assim, ele não tinha nenhum comprovante de compra. Então, eles partem para a segunda opção, ligações no celular. Felizmente, a namorada do Juan tinha feito uma ligação para ele às 22h11 e tinha ficado no celular com ele por aproximadamente 49 segundos. Ela queria saber como é que estava o jogo, se eles já estavam saindo do estádio. A torre que o Juan utilizou nessa ligação era bem próxima do estádio, e o raio daquela torre era de 1,6 quilômetros. Então provava que o Juan estava no estádio até pelo menos 22h12. Não daria tempo dele ter saído do estádio e cometido o assassinato de Marta Pueblo. O Juan então vai a julgamento, mas as provas da defesa eram muito consistentes, então ele é absolvido. Após algum tempo, os detetives do caso admitiram que tentaram enganar o Juan quando interrogaram, fazendo perguntas incriminatórias para induzir ele a falar o que os detetives queriam ouvir. Eles até mostravam fotos da identificação onde o rosto dele tinha sido circulado, segundo os detetives, pela testemunha. A testemunha até o identificou, mas aquele círculo na imagem mostrada pelo Juan foi feito pelos detetives, para pressionar ainda mais a confessar. Após esse escândalo vir à tona, um dos detetives foi demitido e o outro trocou de setor. Após isso, o Juan entrou com uma ação contra a polícia de Los Angeles e ganhou $320 mil. Em nenhum momento o Juan confessa nada, afinal ele é inocente e ele nega tudo veementemente. Porém, não é incomum que a polícia com essas atitudes consiga induzir pessoas a confessar crimes que elas não cometeram. Anos depois, eles descobrem que, na verdade, quem matou a Marta foi uma gangue, já que ela tinha testemunhado várias vezes contra várias pessoas, como ela era informante da polícia, então o seu assassinato foi uma retaliação. Um dos momentos que mais chama a atenção no julgamento do Juan foi quando o advogado dele diz: E se ele não tivesse ido no jogo? E se a HBO não tivesse tido aquela ideia de filmagem? Ele seria preso? Condenado à morte? Comenta aqui embaixo o que você achou da história do Juan e já aproveita e deixa sugestões de filmes, documentários ou séries que você quer que eu traga aqui para o Mesa de Café. Se você gostou, deixa o like e compartilha esse vídeo com alguém. É isso, tchau!